Como toda edição do BBB, sempre rola discussão lá dentro e polêmicas aqui fora. E já tá rolando o maior rebuliço aí na internet, um monte de discussão. Então, no vídeo de hoje, vamos fofocar um pouquinho? Roda a vinheta! Vamos fofocar aqui de BBB. Mas antes, eu já quero pedir pra vocês ativarem o sininho, se inscreverem no canal quem ainda não se inscreveu, compartilhar esse vídeo, dá uma moral aqui pra gente, que agora a gente tá com um vídeo toda semana e eu tô muito feliz de ter esse contato, essa troca aqui com vocês. Outra coisa, queria dizer que o que eu disser nesse vídeo não vai ser 100% verdade, apenas a minha opinião, e é essa troca que eu quero ter com vocês, então deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre o assunto, que essa edição do BBB já trouxe várias pautas pra gente poder discutir aqui fora. Saúde mental, abuso psicológico, pautas raciais, preconceitos. E aí, gente, o que é que vocês estão achando de tudo isso? Primeiro, eu vou falar de um lugar que tem a ver com a minha profissão, que é a questão da nossa saúde, né? Da nossa saúde mental. Então, vamos lá. A gente parte do princípio que quando a gente entra no BBB, todo mundo está apto a participar do ponto de vista psicológico e físico também, porque a gente é avaliado por médicos e por psicólogos. Mas óbvio, né, que algumas coisas acabam passando, né? Porque você, para ser analisado perfeitamente, teria que ser acompanhado durante muito tempo, né, por uma equipe de psicólogos. A gente passa ali pelo processo seletivo e acaba entrando minimamente apto. Só que quando você tá num confinamento, quando você estiver ansioso, você vai estar muito ansioso. Quando você estiver triste, você vai estar muito triste. Ou seja, todas as suas emoções, os seus sentimentos vão estar muito exacerbados. E aí, abre precedente para você mostrar tudo que você tem de melhor e tudo que você tem de pior. E muitas vezes, sem você perceber. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lá, vamos tentar analisar os participantes desse ano. Primeiro que a gente, tanto nós como eles, a gente tá vivendo esse ano, né, que foi super intenso. Então, todo mundo adoeceu um pouco mentalmente, porque nós somos seres, né, sociáveis, e esse um ano de confinamento, com certeza, refletiu na nossa vida. Aí vocês perceberam que, logo que eles entraram, eles falaram, vamos cancelar o cancelamento. Eu assistindo aquilo, eu já vi que foi assim, eles já entraram na defesa, entendeu? Já entraram com um pouco de medo, porque assim, a gente é ser social, a gente gosta de confraternizar com os amigos, todo mundo não, né, mas muita gente gosta ali depois do expediente, se reunir, tomar sua cervejinha, quem é de balada, quem é de teatro, enfim. N opções pra gente poder socializar com as pessoas e a gente tá privado disso há um ano. Onde é que a gente consegue socializar? Na internet. A internet que sempre foi um tribunal, né? Sempre foi o lugar que você vai e você julga as pessoas. E esse ano, todo mundo morou na internet, né? Começou com live e agora a gente já tá chegando em Clubhouse. Tipo, a internet vem se reinventando pra tentar fazer com que a gente socialize de alguma forma. E aí, minha gente, dá-lhe julgamento, dá-lhe julgamento. E os brothers e sisters desse ano são frutos desse um ano que a gente viveu, onde a internet nunca teve tão forte e o cancelamento também. Então, acho que aquela fala deles, né, de vamos cancelar o cancelamento, já era um medo, já era uma defesa, já era, assim, uma sabedoria de, a gente sabe que a gente tá muito exposto aqui, muito mais do que todo mundo, né, que já passou aqui. Tipo, a gente tá com todo mundo ligado praticamente 24 horas. Sempre foi assim, mas ainda com o isolamento, muito mais. Começou um pouco na minha edição e agora na deles tá acontecendo a mesma coisa. E aí, gente, quem já tem um tracinho de problema de saúde, tanto transtorno de ansiedade quanto depressão, dentro de um confinamento e ainda sendo julgado, sendo metralhado por todos os lados, a fome com a vontade de comer, infelizmente, né? O prato cheio. É muito bizarro como a gente não consegue ter noção disso. Na minha edição, eu fui uma pessoa que eu nunca fiz terapia de antes da vida. E eu nunca tinha feito terapia porque eu não tinha dinheiro pra fazer. Infelizmente, várias pessoas têm indicação de fazer, mas não é algo acessível pra todo mundo. Então, eu achava assim, eu sou forte o suficiente pra não precisar. E aí, quando eu tava lá dentro, eu vi as pessoas falando, nossa, eu vou chamar o psicólogo. Super bacana, super saudável, né? Porque a gente precisa colocar
colocar pra fora o que a gente tá sentindo. E aí eu falava assim, não, eu não preciso. Uma coisa assim, como se fosse uma armadura que eu quisesse. Eu precisei de ajuda médica por questões de saúde física, mas eu não busquei ajuda psicológica e fiquei lá aguentando a minha ansiedade, porque quando você tá no paredão, é o ápice, na minha opinião, da ansiedade. Fiquei lá aguentando os meus momentos de fossa, os meus momentos de depressão, quando na verdade eu poderia e deveria ter pedido ajuda, né? E serve como lição pra gente também aqui fora, né? Hoje em dia eu faço terapia e assim, pra mim foi renovador, porque é muito importante você ter uma pessoa, um profissional pra sempre te orientar e te ajudar. Então, essas questões da saúde mental, elas acontecem e num reality show é super importante a gente olhar, observar e se perguntar como é que tá a nossa saúde mental também. Segundo tópico, que é o medo que eles mais tinham do cancelamento. E, gente, não tem como sair de um confinamento, de um BBB, sem ser cancelado. O próprio Thiago Leifert já falou isso, que ele mesmo foi cancelado, que todo mundo na minha edição já tinha sido cancelado. E é verdade. Só que existem, na minha opinião, vários tipos de cancelamento. Existe aquele cancelamento de torcida, que não tem jeito, você vai sofrer. Uma pessoa não se identifica com você, a outra se identifica com você. Essa torcida que não se identifica e não gosta de você, vai ficar procurando pelo em ovo o tempo inteiro pra poder te criticar, te julgar, e esse cancelamento você nunca vai se livrar. Beleza. Aí depois, existe um outro tipo de cancelamento, que esse eu acho que praticamente quase todas as pessoas da mídia já sofreram, que é aquilo, você tem alguma atitude, você tem alguma fala e algumas pessoas não concordam, e aí você começa a ser super criticado por isso, super julgado por isso, e aí beleza, sobe tag no Twitter e tal. Aí nesse tipo de cancelamento a gente se chateia, fica mal, mas você tem tempo pra refletir. Se você acha que você tá errado, você vai e pede desculpa ou não, mas é aquele cancelamento que tipo, vão lembrar que você existe e logo passa. Agora, o cancelamento que dói, principalmente no bolso, é o cancelamento do boicote. É aquele cancelamento que você abomina tanto a pessoa ou a atitude da pessoa e o ranço assim é tão grande que você começa a boicotar o trabalho da pessoa. E aí dói no bolso, aí dói aqui, ó, e aqui, né? Porque quando mexe com o trabalho, quando mexe com a profissão, esse, na minha opinião, é o cancelamento real. Só que aí, gente, a gente tem que se perguntar, essa pessoa, pra mim, se tornou abominável a ponto de eu nunca mais consumir o trabalho dela? Tipo assim, vamos supor que eu tivesse sofrido esse tipo de cancelamento, que graças a Deus eu não sofri. Eu ia deixar de ser médica? Não ia. Da mesma forma, uma cantora ou uma atriz que tem um talento, ela não vai deixar de ter esse talento. Ela não vai deixar de cantar bem. Então, em algum momento, talvez a gente até volte, dá um trabalho, mas a gente até volte. Quem nunca olhou para uma pessoa da mídia, um artista, e falou, eu gosto do trabalho dessa pessoa, mas eu não gosto dela, eu tenho um rancinho dela. Ou então ao contrário, eu amo essa pessoa, mas quando ela canta ou quando ela atua, eu não curto. Tem os dois lados da moeda, né? E a gente vai lidando com esse cancelamento, mas vale lembrar, família, amigos, são pessoas diferentes, né? E não merecem ser cancelados. E a gente vai vivendo aí a política do cancelamento, né, gente? Terceira coisa que eu queria falar nesse vídeo, vocês já pararam pra se perguntar a diferença de estar lá dentro e olhar aqui de fora? Além das câmeras, né? Porque aqui fora a gente tem uma noção macro, a gente consegue ficar mudando as câmeras e entender tudo que tá acontecendo e o que um tá pensando do outro, falando do outro pelas costas. Lá dentro, eles não têm essa noção. Isso faz com que, sim, você entre no jogo e aí se você se identifica com umas pessoas e aí você começa a se aliar àquelas pessoas e sempre tem um que fala com confiança, fala com propriedade, entendeu? Sempre tem essa pessoa. Você tem que ter a personalidade muito forte, sem confiar muito em você, confiar muito no seu taco, ter muita convicção pra você falar, ih, você tá viajando. Ou então você só observa. Você fala, aham, beleza, vai lá. Porque é muito difícil, entendeu? É muito difícil você escolher o seu lado do jogo. Isso leva muito tempo. Não tem lado certo, não tem lado errado, mas leva muito tempo pra você conseguir enxergar o jogo, porque não é tão claro. É muito louco isso, né? E aí é muito louco como, olhando aqui de fora, algumas pessoas lá dentro já têm absoluta certeza de que elas estão certas naquilo e que elas estão entendendo tudo que tá acontecendo, quando na verdade acontecem várias histórias ao mesmo tempo. Isso eu não conseguia entender só depois de um tempo. Tipo assim, a gente pega uma história e a gente acha que aquela história vai durar o programa inteiro,
roteiro. Só que 98 dias, 100 dias é muito tempo pra uma história só ter um enredo tão longo. Então, acontece uma história, mas ao mesmo tempo já começa a acontecer outra história, e outro conflito, e outro dilema, e outra piada, e a gente às vezes quer se prender só naquilo e ficar só dentro daquela bolha. Então, é muito difícil ter essa visão macro do jogo. Eu vejo que algumas pessoas lá dentro já estão conseguindo fazer isso. Tenho que falar aqui da Sara, que todo mundo tá falando aí que é a grande espiã, Gilberto também, que são pessoas assim, que conseguem entender o jogo mesmo não estando do outro lado, mesmo estando ali no cantinho deles. Muito difícil de fazer isso, gente. Eu já estive lá e posso afirmar pra vocês, é muito difícil. E pra encerrar esse vídeo, eu não poderia deixar de abordar a questão das bandeiras. A bandeira mais forte da minha edição, com certeza, foi a bandeira do machismo. Só que a gente fez isso de uma forma muito natural ali no dia a dia. A gente batia de frente com os caras, falava, tentava ensinar, tentava de novo. Nesse BBB, o que eu acho? As bandeiras que foram levadas lá pra dentro são super válidas. Sempre vai precisar falar sobre homofobia, sobre racismo, sobre todas essas pautas. O problema, ao meu ver, é a forma como a gente faz isso. A gente não pode perder a oportunidade de discutir assuntos tão importantes na maior emissora do país, no maior reality show que já entrou até no Guinness. Essa discussão, ela tem que ser feita de uma forma inteligente. No meu ponto de vista, tudo depende de como você vai abordar a pessoa, de como você vai falar, de como você vai problematizar. A gente não pode esquecer que aquilo é um jogo de convivência e que existirão vários problemas de convivência e que nem todos eles podem ser problematizados e pautados em todas as bandeiras que foram levadas lá pra dentro. Então, se você começa a fazer isso, você começa a relativizar as pautas. E aí, a gente tem um monte de racista, um monte de homofóbico, tá só esperando um deslize dessas pessoas para poder desmerecer a causa e outra coisa, para poder generalizar, como se todas as pessoas pretas pensassem dessa forma, como se todo o povo da militância fosse chato. Só tem gente esperando para poder atacar um trabalho que tem muita gente fazendo bem feito há anos. E assim, para mim, o que é o ápice? Você não pode desmerecer um discurso baseado nas suas atitudes. E é isso que tá acontecendo lá dentro. Como é que você leva para dentro de um reality show uma pauta racial e aí você tem coragem de humilhar uma pessoa da sua cor? Como é que você leva dentro do reality show uma pauta racial e você desmerece a cor de uma pessoa que se reconhece como negra? Você leva a pauta da sexualidade e você questiona a bissexualidade de alguém lá dentro. Essas contradições é que se tornam revoltantes para quem tá assistindo e acabam enfraquecendo muito a pauta. E é muito triste você ver tanta representatividade no lugar sendo levada lá para dentro com um discurso tão vazio. É muito mais fácil você militar com as suas atitudes, com as suas vivências, do que com esses discursos que na hora de você tomar atitude acaba se perdendo. É a minha opinião, tá? Não é a verdade. Quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Pera aí, voltei, arrumadinha já com outro look, mas eu não poderia deixar de comentar um fato que aconteceu essa semana que tem muito a ver com esse vídeo, que foi o paredão com recorde de rejeição, culminou com a eliminação do Nego Di. Esse recorde de rejeição pode ter a ver com o que ele fez antes, fora do programa, com o que ele fez lá dentro, com a mistura dos dois, mas o fato é que isso agora não faz mais a menor diferença. O que a gente consegue ter de significado com essa rejeição é que a maioria dos brasileiros que assistem BBB 21 não aprovaram o Nego Di para ser candidato ao pódio e ao prêmio de 1,5 milhão. E aí, game over para ele. Saiu do jogo, aqui fora, vida que segue. Ele já vai ter que lidar, se reinventar ou não com esse cancelamento que a gente tanto falou no vídeo. Eu também torci para que ele saísse porque não aprovava ele como jogador.
Mas aqui fora, gente, não vale a pena ir lá despejar ódio em cima dele, da família dele. Se você não curte o trabalho dele, então você não precisa ir lá ofender. Simplesmente ignora. Eu acho que só ter que lidar com esse índice de rejeição já vai ser o suficiente, não precisa mais. Já foi desaprovado para ganhar o BBB, agora deixa ele tocar a vida dele da melhor forma possível aqui fora. Assim como outras pessoas talvez saiam de lá com alto índice de rejeição, também não merecem ser ofendidas aqui fora por isso. O jogo zera, o game zera, só se eles entrarem em outro BBB e a gente vai seguindo a nossa vida assistindo o BBB e torcendo para que eles ressignifiquem isso aqui fora. Beleza? Mensagem dada, beijos e agora sim, até o próximo vídeo.